Olá, Paula. Oi, Nanete, tudo bom? Olá, ouvintes. Estamos de volta com o Panacota Literária e dessa vez o assunto é antologias escritas por mulheres escritoras. A gente tem participado de várias dessas antologias, as publicadas no contexto do Mulherio das Letras, né, do movimento. O Mulherio fez surgir uma série de antologias. Sim, todos de prosa, poema. Sempre estão saindo várias antologias bem interessantes. É um jeito, né, de ser publicado e de se divulgar, né? E de se divulgar e das mulheres dizerem um pouco da vida delas, do contexto delas no mundo da literatura, porque há inclusive pesquisas que falam que as mulheres são menos publicadas que os homens, são menos lidas que os homens. E então, quando publicadas, não tão trabalhadas em termos de divulgação pelas editoras. Então o movimento do Mulherio das Letras serviu para dar uma divulgação e uma visibilidade maior à literatura escrita por mulheres. A gente já participou junto de uma antologia, né, Nanete? Essa que nós participamos é a antologia Úmidas Paisagens, que foi organizada pela Luciana Setúbal, que é uma autora gaúcha, radicada em São Paulo, que ela começou publicando um livro de contos chamado Como Começa o que Sempre Acaba, que saiu Penalux. Depois, pela própria Penalux, ela lançou o Ryukyu, que é um romance sobre um rapaz que vai em busca da segunda família do pai com quem ele não conviveu. Sempre as coisas da Lu têm um ângulo, ela pega as coisas sempre de um ângulo bastante feminino. E acho que até por isso mesmo, isso que motivou ela a lançar essa coletânea. Eu conversei com ela. Lu, o que te motivou a organizar o Úmidas Paisagens e como foi a experiência? Oi, amigos da Panacota Literária, tudo bem? Bom, os motivos que me levaram a organizar a coletânea Úmidas Paisagens são 3. O primeiro deles eu percebi, depois de 2 anos só lendo mulheres, só lendo escritoras, que tem uma lacuna grande na literatura mundial como um todo, em relação a essa personagem, a mulher madura, né? E sua relação com o sexo, sua vida sexual. Esse é um tema e um personagem praticamente inexistente. Nem mesmo nós, mulheres, quando escrevemos, nós trazemos essa personagem para a luz. E outro motivo eu percebi que diversas coletâneas escritas por mulheres, geralmente elas abordam o sexo, a temática é sexo, é a via da literatura erótica. E isso me incomodou um pouco quando eu percebi, porque me parece muito aquele velho chamariz de usar mulher e sexo para vender, né? Independente dos motivos que levaram a mulheres a se organizar e publicar coletâneas com essa temática, eu acho que essa temática ela podia ser aprofundada um pouco mais, ganhar um tom, não de polêmica, mas um tom para reflexão, uma temática para reflexão mesmo. Por isso eu envolvi a questão da maturidade também. Então, o Úmidas Paisagens, ele aborda a tríade feminino, sexo, maturidade, porque é um espaço muito em branco da literatura. É um espaço que precisa ser ocupado, é um tema que precisa ser debatido, precisa ser analisado. A gente não vê nem mesmo o feminismo se apropriando dessa pauta, né? Então vamos lá, nós, escritoras, nos apropriarmos, digamos assim. Outro motivo é que eu tô cercada de mulheres maduras. Minha mãe, tias, amigas, algumas têm uma vida sexual ativa, outras simplesmente lacraram a parede, né? Cimentaram a parede, não, cimentaram a porta, chavearam essa porta e ainda jogaram a chave fora. Não bastou cimentar, ainda teve que chavear, né? Então, é uma realidade que eu tô vivendo e é uma realidade para a qual eu tô me encaminhando também. Então, tem um fator pessoal também na escolha dessa temática. Em relação aos livros que eu já publiquei, eu tenho publicado 2 livros, os 2 pela editora Penalux. O primeiro é uma coletânea de contos que se chama Onde Começa que Sempre Acaba. E o fio condutor aí é a finitude dos relacionamentos amorosos. Eu tenho uma visão bastante pragmática do amor. Para mim, o amor ele sempre acaba. Se não é pelo esforço dos envolvidos, é pela vida por meio da morte.
Então, gente, o amor vai acabar, contem com isso. E o meu segundo livro é um romance, Ryukyu, e ele tem como personagem principal um homem que decide conhecer a segunda família do pai, o pai com quem ele não teve convivência, e ele vai em busca de conhecer a madrasta, conhecer os 2 meio-irmãos, conhecer uma avó paterna com quem ele teve muito pouca convivência também. E nesse encontro, nesse conhecer a segunda família do pai, tem muitas situações, acaba gerando muitas situações essa chegada dele. Para mim, essa temática também é bastante cara, como a temática do amor, né, do primeiro livro. A temática da família sempre me dá uma sacudida. Afinal, é na família que se desdobram os afetos, que aprendemos a gostar, a conviver em sociedade, a dar carinho, a dar amor, né? E também outros sentimentos não tão nobres. Então, a família, para mim, é a escola dos sentimentos, né? A primeira escola dos sentimentos, e é uma instituição muito importante na vida de qualquer pessoa. Em relação aos livros que eu vou lançar, 2020 teremos o lançamento do segundo volume da coletânea Úmidas Paisagens e provavelmente algum projeto pessoal, algum projeto solo. Tenho um livro engavetado, um infantil pronto também, um segundo que está na cabeça, terceiro que está no primeiro capítulo. Então tem muito livro, muita história que está intocada na gaveta do computador. E livro não é para ficar dentro de gaveta, né? Livro é para circular, ir para a estante, e livro é para ser lido. Então, 2020 tem pelo menos 2 lançamentos da Setúbal vindo aí. Obrigada aos amigos da Panacota Literária pelo espaço. É sempre bom poder falar do que a gente produz. A gente conversou também com a Inês Virgínia Prado Soares, que é uma das coordenadoras de uma antologia muito importante que reúne mulheres do Brasil inteiro escrevendo sobre ensaios, poesia, contos, ficção e não ficção. Essa antologia ela se chama Feminismos, Artes e Direitos das Humanas e ela foi lançada pela editora Tirante. As organizadoras são a Aline Gotzinski, Exilda Melo, Gisela Maria Bester e as coordenadoras Andréa Ferreira Bispo, Inês Virgínia Prado Soares e Soraya da Rosa Mendes. Foi um trabalho assim muito intenso para reunir mulheres de uma escrita tão diferente, com estilos tão diferentes, e elas trabalharam muito. O livro está belíssimo e nós conversamos com a Inês Virgínia Prado Soares, que é coordenadora de inúmeras publicações na área da cultura e do direito. Inês, fala pra gente o que vocês esperaram quando se dispuseram a fazer essa obra. Olá, Paula, olá, Nanete. É uma alegria participar do Panacota e agradeço imensamente por me convidarem para falar desse livro. Esse livro foi idealizado pela Exilda, pela Aline e pela Gisela. Ele surgiu da necessidade que essas 3 mulheres viram, essas 3 pesquisadoras viram, de ter um livro escrito por mulheres sobre mulheres. Então, o mote era esse, e daí elas começaram a convidar algumas pessoas, algumas mulheres que eram pesquisadoras ou da área jurídica, porque o enfoque era mais esse, mas que também trabalhassem com a questão da arte. E reuniram depois as pessoas num grupo de WhatsApp. E as primeiras pessoas convidadas foram convidando outras. E assim, no final, o livro conseguiu reunir 103 escritoras com 170 textos, com 170 produções. Nem sempre foram textos jurídicos, os textos não tinham assim, um formato, não eram textos pré-determinados como se deveria fazer. A única questão do convite é que ele tratasse de temas de mulheres e fosse escrito por mulheres. Então foi isso, o resultado foi surpreendente. Existia a ideia também de se fazer o livro só no formato e-book, porque para ser acessível por todos, para não ser vendido, para ser mesmo divulgado, conhecido e trabalhado em sala de aula, em grupos de pesquisa, nesse tipo de
em diversas formas, né? No final, quando o livro já estava pronto, surgiu a oportunidade de também publicar a versão impressa e as autoras compraram, se cotizaram para viabilizar essa versão também. Mas, além da versão que está sendo vendida no site da editora Tirante, há também a possibilidade de qualquer um baixar o livro gratuitamente. Então, há várias poesias muito bonitas, há vários textos mais consistentes, também igualmente interessantes. A proposta do livro é ser mesmo uma antologia e não ser um manual. Quem procura um livro só de textos densos, jurídicos, não vai encontrar ali. Mas quem quer conhecer o universo das atuais pesquisas e a visão das mulheres sobre esse tema que liga direito e arte, vai encontrar um bom material. É isso aí. Um abraço e parabéns pelo espaço que vocês estão criando. Obrigada, Inês. Bem interessante, são visões, né? Cada mulher escreve do seu ângulo, mas no fundo escrevemos todas do feminino, né? Que a gente tem. Então, é bacana para outras mulheres como nós lerem, mas também é importante para os homens nos lerem e saberem como somos, né? Claro. Nos conhecerem um pouco melhor. Vai a dica, né? Fica a dica, meninos. Então, tchau, gente. Foi um prazer falar com vocês hoje, Nanete. Um beijão. Até o próximo, gente. Panacota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves. Trilha e edição de Juliano Costa.